para além desse seu grande, pronto, esse percurso profissional a nível do professor, temos o escritor. Quantos livros? A ideia, eu peço num intervalo, que eu já sei que são muitos para nós não nos... Eu nem sequer sei pelo seguinte, eu nem sequer sei quantos pelo seguinte, porque há muitos livros que eu organizei, há livros que sou eu que escrevi, há livros que... Há livros até que eu organizei, nem pus o meu nome. São centenas. São centenas de trabalhos feitos, obras suas. Sim, trabalhos, obras sim. Que eu até, fazendo um bocadinho e preparando um bocadinho essa entrevista, estava a procurar obras do professor Onésimo em que eles diziam estudos e ensaios, escrita criativa, e aparecia lá uma lista, acabei por não contar. Para além dos livros... É um pouco todo esse seu trabalho que tem tido de participação em palestras, de trabalho com outras universidades. Resumidamente, para além do seu trabalho na Brown, que leciona mais do que num departamento, e não só no departamento de estudos portugueses, em que é que consiste a sua atividade profissional? Olha, é assim, quando a gente escreve coisas e publica, depois disso é publicado e depois começam a vir convites daqui e da lá para se ir aqui fazer uma conferência, para se ir acolá. Quer dizer, o Jorge Monteiro, que teve uma grande influência na minha vida, dizia-me assim, cuidado com o que escreves, isso vai-te perseguir para o resto da vida. De repente, do Japão, vem aquele livro, porque é que não vem falar assim, e diz, mas eu já não estou interessado nisso. Não, mas era... Portanto, aquilo que a gente vai escrevendo vai ficando e as pessoas vão lendo, vão citando nos seus trabalhos, etc. Estão a escrever e depois isso é uma cadeia que não acaba. E depois também, eu escrevi sempre para jornais, envolvi-me sempre na comunicação e muitas vezes vou fazer... faço palestras para o grande público, eu sou capaz de falar para o grande público. Há muitos académicos que não gostam de falar para o grande público. Eu não me importo, sou capaz de traduzir uma mensagem para coisas muito simples, para que as pessoas que estão a falar comigo percebam, não é preciso ser uma coisa chata. E quando a gente faz isso também expõe-se um bocado. E depois, quanto mais a gente expõe, mais nos contatam. É constante, é diário, os e-mails a pedir isto e mais aquilo, mais aquilo. E mais um prefácio, ainda bom, acabei um prefácio, eu já vou com 70 prefácios, 70 e tal. Por isso é que nós não nos vamos preocupar em fazer vale essa contabilidade. Não vale a pena. Falo no prémio mais recente que recebeu numa das suas obras, que foi O Século dos Prodígios. Esse foi o prémio mais recente que eu recebi foi sexta-feira. Então estamos atualizados. Não, mas essa obra foi a reitora da Universidade nas festas de fim de ano, mandaram-me uma nota a dizer que tinha um prémio de excelência, não sei o quê, pelos serviços prestados à Universidade de Pavão. Mas esse essencialmente foi alvo de prémios e também deu origem a que quando regressasse aos Estados Unidos, teve direito a que a sua família lhe preparasse um almoço surpresa. Não, mas isso é assim, isso dos prémios é muito... os prémios existem, mas é preciso... alguns... é assim... Houve um livro que eu escrevi que caiu no goto. Muita gente chamou a atenção para muita gente. Depois também, as editoras também é que fazem isso. Um indivíduo que tem... A editora que eu tenho é muito boa. A editora trata de mandar os livros... manda os livros, oferece os livros para as instituições. Então, o livro é conhecido. Se é um desgraçado que publica um livro numa editora que ninguém conhece, não vai... Isto não vai acontecer. Depois também, assim, ganha-se alguma visibilidade, o livro é conhecido, depois aquela organização qualquer tem que dar um prémio aquele ano e diz, pronto, isto depois é um bocadinho... Mas nós sabemos que o Onésimo aqui, para reconhecer e valorizar aquilo que ele alcança, vai ser muito difícil, mas por isso é que tem que ouvir o que os seus irmãos lhe têm a dizer. Onésimo, lembro-me com muita saudade dos nossos tempos de criança. Andavas sempre com livros na mão e a contar anedotas. Aproveito esta oportunidade para te agradecer sempre o carinho e o amor que tens por mim. Sempre que viajas, tens o cuidado de me telefonar. Sinto que fiquei no lugar da nossa mãe, sendo a irmã mais velha. Desejo-te muita saúde e que o sucesso continue. Beijinhos, I love you. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Márcia o convite de estar aqui para deixar uma nota ao meu irmão favorito. Os meus profundos parabéns ao meu irmão mais velho e sábio pelo sucesso que tem tido ao longo da sua carreira profissional. Tenho muito orgulho de ti e nunca me falta razões para te elogiar. Nunca poderia te pedir por um irmão melhor e amigo. Sei que eventualmente te aposentarás da lida académica, mas nunca vais parar de viver uma vida aventurosa. Desejo-te o melhor sempre.
Um grande abraço. I love you. Meu estimado irmão, graças à Márcia tenho o prazer de te dizer em público o que sinto por ti. Sabendo que não gostas de ser elogiado, resumo assim, adoro-te e respeito muito a tua inteligência. Mas isso bem o sabes, porque é desde pequenina que te admiro e apoio. Apreciava muito as tuas histórias e a atenção que me disponhas quando regressavas de férias. Sinto-me orgulhosa do teu sucesso e por seres tua irmã. Continuo abismada com o teu intelecto. Uma das desvantagens desse é que temos que te partilhar com o mundo, mas faz parte. Entendo e também nos traz muita alegria. Um abraço afetuoso. Não me surpreende as mensagens dos meus irmãos, nós temos uma excelente relação. Nós nunca nos zangamos, eu sempre tive uma relação magnífica. A minha irmã era pequenina e então o meu irmão era um travesso do caraças. Na freguesia, ele é que era o brincalhão, ele andava sempre a pregar partidas, era uma coisa, um diabrete. Ele era um olho azul e louro e era um pela de lume, é o que se chamava, um pela de lume, mas era um pela de lume. E então ele andava sempre a iticar e inticava com a minha irmã. Quando eu chegava de férias, a minha irmã vinha queixar-se-me dele, porque ele fez-me assim, fez assado, e eu ouvia e tal. Mas tive sempre a melhor relação com todos eles. Tive e continuo eu almoço com o meu irmão, não fizemos agora na pandemia, mas temos que voltar a almoçar. O meu irmão sempre gostou do humor, manda-me piadas, mesmo politicamente elas sejam... enfim, nós estamos pontos de vista diferentes. É de louvar essa vossa com a minha irmã Suzete, relação. sempre com a minha irmã Lídia, é aquilo que ela disse, é verdade. Quando eu viajo, chego a Boston, eu vou no carro e digo à Lídia, já cheguei, ela quer saber se já cheguei em paz, se cheguei bem e tal. Ainda ontem estive com papel a minha de mais irmã. velha. Sim. Não, Temos mas isso que fica excelente, registado. Tenho uma enorme admiração pelos meus irmãos, uma enorme... Mas foi a minha dificuldade, num curto espaço de tempo, porque não ia aos amigos porque eles são muitos, não ia profissionalmente porque Márcia, a cadeia... não podia ter escolhido melhor. Então, fico contente. Vamos puxar agora aqui um bocadinho ao romance. O que é que o fez apaixonar-se pela Leonor? Isso vai ficar sério. Vai, agora é que sei. Não, a Leonor é uma mulher muito especial. A Márcia já a conhece. A Leonor é uma mulher extremamente inteligente. Isso para mim é uma coisa muito importante. É uma mulher extremamente inteligente. E eu sou muito pela libertação da mulher, para as mulheres serem o que são, serem livres, serem abertas, e ela é isso tudo. Mas há um elemento muito feminino nela. E isso para mim tocou-me sempre muito. Eu gosto muito ela tem uma sensibilidade mesmo feminina. E isso, para um indivíduo como eu, que é muito pragmático, direto, racional, aquele outro lado, aquilo nós temos, os nossos temperamentos são opostos. Há uma... Eu tive a oportunidade de dizer exatamente isso. Os opostos, no vosso caso, é que se atraem. Eu sinto um complemento, eu nunca me canso, nós viajamos muito e gostamos muito, até é melhor para nós, está a viajar do que está em casa, porque a gente está a viajar, pronto, não tem preocupações de mais nada, não tem que fazer aquilo nem aquele outro. Eu não posso ter melhor companhia para viajar. Viajar com ela, está sempre pronta, vamos para aqui, vamos para lá. Eu é que navego, é para aqui, é para lá, vamos assim, mudamos o horário, não tem problema nenhum, está sempre bem e lá vamos. E nunca por exemplo, agora na pandemia, passámos 14 meses em casa, juntos a trabalhar, eu nunca me cansei de estar em casa, nunca. Isso está irreconhecível. O homem que viajava, quantas vezes, perdia essas contas durante todo o ano. Ela estava com medo, ela estava com medo do que é que me ia acontecer, porque eu ia ficar assim... Ela nunca me ouviu queixa nenhuma. Eu não gosto de fazer queixa. Aliás, eu também não gosto de fazer queixa. Deixa de viajar fisicamente e passou a viajar informaticamente? Não, eu sou muito pragmático, é assim. Tem que ser assim, muito bem. Há muita gente pior do que eu, há gente que não tem saúde. O meu irmão foi para a guerra, eu nunca fui. O meu irmão esteve no Vietnã, eu nunca fui. Mandaram-me agora estar em casa, então qual é? Não sou capaz de fazer isso? Foi numa entrevista aqui da O Expresso, que sai agora esta semana, eu digo isso, quer dizer, queixar porquê? Quer dizer, não me falta nada, tenho não saúde. Há motivos. Como é que se define como pai? Como pai, eu fui sempre um pai babado, sempre. Toda a atenção para os miúdos, tudo o que eles quisessem, tudo o que eles precisavam. Duro, exigências, eu fui. Eu sou capaz de contar histórias sobre esse aspecto. É assim. Não se preocupe, os seus filhos têm há que ter uma mão de ferro. Há que ter uma mão de ferro. Mas,
desde que eles cumpram as ordens, não são ditatoriais. Eles percebem porque é que não é, e a atenção toda para eles. Sempre. Aqui fica a mensagem dos filhos. Querido pai, sempre soubeste que sou a tua filha, mas se em qualquer momento duvidaste, aqui vão algumas semelhanças entre nós. Adoramos nadar. Foste tu que ensinaste-me a amar a água e o mar. Gostamos de comer, especialmente os doces. Nunca vimos um gelado que não quiséssemos provar. Contamos histórias e piadas, em voz alta ou por escrito, e certamente para nós as palavras escritas têm mais fluidez de manhã depois de ter dormido algumas horas. Viajamos para ver, sentir e aprender. É parte do nosso ser. Somos guias turísticos e motoristas, sempre com orgulho e quase sempre com paciência. Adoramos tomar fotografias e sempre estamos à procura do ângulo perfeito. Eu queixo-me quando insistes em tomar fotografias de mim, mas muitas vezes não deixas que outros tomem fotografias de ti. Fingimos não gostar de elogios, mas sempre os aceitamos com sorrisos. Sempre cumprimos com as obrigações, seja com as plantas ou as pessoas, mesmo que seja com algumas queixas. Olá, Márcia. A lista poderia continuar, mas já basta por hoje. Há mais para ouvir neste programa. Beijinhos, pai. Olá, meu querido pai. Bem, o que se pode dizer mais sobre um homem que tem conseguido tanto na vida? Beneficiário de tantos prémios e homenagens. De facto, eu não tenho uma resposta boa a essa pergunta. Talvez só umas palavras simples de filho a pai vão ter que bastar. No meio de uma vida ocupadíssima, cheia de compromissos e pedidos sem fim, ele sempre encontrou tempo para ensinar-me sobre o mundo, a história e o mais importante, sobre o que é ser homem. Tal e qual aos marinheiros, durante a época dos descobrimentos, que, claro, tem sido uma área de grande interesse profissional dele, ele deu-me os mapas e o astrolábio para navegar a vida. Um grande homem de distinção, sim, mas para mim, sobretudo, um pai sem comparação. Beijinhos e saudades do teu filho Duarte. Quando a Márcia me pediu para fazer uma pequena mensagem, a primeira história que veio à mente foi uma conversa já agora um bocado antiga com um amigo meu, o pai conhece, o Vítor, e foi uma daquelas conversas assim um bocado ao acaso, onde é que a gente se tinha conhecido, o sítio, etc. Mas o primeiro nome que veio à mente foi o do pai. Como ele se deve lembrar, foi ele que nos introduziu. E de repente assim o Vítor torna-se assim um bocado mais sério, vira-se para mim e diz: pá, sabes que o teu pai, toda a gente sabe, ele é muito esperto, mas ele também é esperto. E eu ri-me, mas percebi de imediato o que é que o Vítor queria dizer com isso. O pai tem uma impressionante enciclopédia de sabedoria, mas acima disso também tem uma sensibilidade sobre-humana. Eu tenho tido a sorte não só de ter acesso à enciclopédia, mas também esse lado humano de tentar ser uma boa pessoa. Ele já é uma boa pessoa, eu estou só a tentar ser uma boa pessoa, mas eu tenho tido a sorte, muita sorte, de ter essa relação de pai e filho, talvez menos comum, não sei, mas uma relação que não só amo o meu pai muito, mas ao mesmo tempo também considero um dos meus melhores amigos. Eu também digo deles o que disse dos meus irmãos, eu não me surpreendo, nós temos sempre uma relação muito aberta, muito aberta. Eles podiam dizer piadas, rir, brincar, etc., mas quando era para cumprir coisas, cumprir o que era para fazer, isso era para se fazer. E eles souberam sempre que podiam sempre contar comigo. Eu só tenho pena deles terem crescido muito depressa, porque eu gostava de ter passado mais tempo ainda com eles do que nós passamos. Tivemos experiências, passeios, viagens. Eu nem faço a pergunta pelas viagens, nem para enumerar, porque foram muitos os países que o Onésimo já visitou, com família, a trabalho. Muito teríamos para dizer. Os três filhos são... Eu não tenho rigorosamente nada a dizer deles, a não ser retribuir aquilo que eles dizem, porque são extraordinários. De onde é que vem esse seu gosto pela foto, pela fotografia, pela forma como está sempre a animar, contador de histórias, de anedotas? É uma habilidade natural?
são coisas naturais. Desde criança, desde muito cedo, eu tive um fascínio sempre pela paisagem. A paisagem, eu só conhecia, obviamente, a paisagem de São Miguel, foi ali que a conheci. Mas a paisagem, ver a Serra de Santa Bárbara, a luz, as caldeiras da Ribeira Grande, a represa, o modo como a luz batia nos objetos e na natureza, para mim aquilo foi sempre... agarrou-me sempre. E eu, quando tive uma máquina fotográfica, às vezes, antes não era, nem sequer tinha, pegavam, emprestavam-me e eu queria captar aquilo. Portanto, foi uma coisa que começou muito cedo. Foi instintivo. A questão das anedotas também foi assim. Eu adorava, o meu tio vinha do liceu, mais a minha tia, e traziam piadas, e eu adorava ouvir aquilo, eu adorava rir. E eles contavam, e eu ainda me lembro das que eles me contavam quando era criança. E depois fui fixo, eu sei milhares de histórias. Eu não conheço ninguém. Ninguém que fixa e que se recorde e que sabe. Mas adoro contar a história, adoro contar, gosto de contar, porque é uma coisa boa, é uma sensação agradável quando a gente conta, quando a gente faz rir uma pessoa. Isso para mim é uma das coisas que eu tenho prazer. Contar uma piada e sentir que a pessoa achou piada e deu uma gargalhada é um prazer, é de facto um prazer. Mas também gosto de ouvir. Gosto de ouvir histórias novas e, enfim. Um sentimento recíproco. Mas são coisas muito antigas. A gente, quem tem 3 filhos sabe que eles são todos diferentes e a gente já vê que há marcas que vêm desde... A marca genética em nós é muito forte. Os sinais começam a manifestar-se muito cedo e os meus colegas que eu conheci do seminário ainda hoje têm as mesmas marcas. Foram envelhecendo, todos fomos envelhecendo, mas, portanto, nós nascemos com marcas que ficam connosco. É verdade que depois nós somos influenciados, cada um tem uma experiência diferente e aprendemos, somos moldados muito pelo ambiente, mas marcas comportamentais, genéticas, ficam para sempre. Podem não ser desenvolvidas, e é pena, porque muitas delas, à medida que nós vamos crescendo, se aquelas tendências que nós temos, um miúdo, por exemplo, que tinha jeito para música e que nunca aprendeu a tocar piano, não é aos 50 anos que vai aprender. Portanto, é preciso dar às crianças, logo no início, tentar perceber quais são as inclinações que as crianças manifestam. Diz, isto. Os sinais vêm muito cedo. Né? E depois é cultivar, porque não é preciso muito esforço quando se tem o talento. Os Ronaldos também são assim, desde miúdo começam, têm talento, vão para uma boa escola de futebol, foi para Alcochete, e a educação deve tentar descobrir o que é que de melhor uma criança tem e alimentar, porque porque está lá a semente, é por água e a luz e a terra e fazer crescer. Sabendo que este nosso professor é o homem do mundo, é também o homem dessa comunidade. E eu não podia deixar passar essa oportunidade de voltar um bocadinho atrás e evidenciar aqui o seu envolvimento na comunidade, no estado de Rhode Island, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a defender também a comunidade portuguesa. O Onésimo esteve envolvido na Casa dos Açores, esteve durante vários anos na Palcos, certo? Teve durante muitos anos, e que nós todos sabemos, e alguns de vós também participaram nas aulas de cidadania do professor Onésimo. Sim. Dava as aulas quando? Às segundas-feiras? Às segundas-feiras, depois de uma aula na Brana, ia e dava das 7 às 9. Ia para aqui no West Providence e gratuitamente ajudava os nossos portugueses a tirarem a cidadania. Que é que faz parte do board do New Bedford Whaling Museum. Sim. E muitas mais organizações por esse mundo fora, mas eu só queria evidenciar um bocadinho estas, porque também foi o seu contributo como membro desta comunidade também. E nós todos também aqui lhe devemos isso, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que está aqui perto de nós, que recebeu 2 comendas do Estado português. Sim. Já sei que o Onésimo está olhando para mim, tipo, não é para estás falando nisso, mas eu vou falar. Porque ele sabe, pronto, nova amanhã à vida com a Márcia. 2 comandas do Estado português. Uma no ano de 1997, recorda-se quem era o Presidente da República? Sim, era Mário Soares. E a última, mais recente, há 2 anos, em 2018. Essa última nem sequer foi pública. Não permitiu. E aí, desculpa-me lá, mas eu também tenho que dizer isto. Porque o Onésimo é assim. Não, então já agora que é uma história, a primeira foi em 87 e não a recebi porque em 87 quando me telefonaram a dizer
que eu tinha, ia ser condecorado, e eu disse, olha, 89, desculpa, 89. Eu disse, olha, eu sou muito novo, há muita gente à minha frente. E eles adiaram, passaram para E 1997. depois então perguntaram, então o que é que eu faço? Que mensagem? Era do Mário Soares. E disse, olha, diga ao Presidente Mário Soares que eu sinto muito honrado ele ter pensado nisso, mas eu terei muito gosto em receber uma condecoração das mãos dele daqui a 20 anos. Isso chegou aos ouvidos dele e então quando ele me encontrou, disse-me assim, então o Onésimo quer que eu venha do outro mundo daqui a 20 anos trazer uma condecoração. Coitado, podes crer. E não recebi a condecoração naquele ano. Depois recebi essa outra em 97. Porque o Onésimo é isto, é aquele... Mas desculpa, em 97 já era o Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio é que era o presidente. Mas Sim. as intenções porque essas condecorações estão assim, fazem parte dos objetivos dos presidentes da República e não é fácil do outro lado ter alguém que diga não. E agora não, acho que há pessoas que deviam de receber primeiro do que eu. Mas é o Onésimo, é aquele que está sempre... Isso com a idade não se pode fazer nada. Não. Olha. Quais são os teus projetos para o futuro? Terminando aqui, porque a reação é que nós tínhamos muito para falar, 30 minutos, Olha, com a pandemia, com tanta gente que já morreu, não é? A nossa atitude perante o futuro muda muito. A minha mudou, que é... nós temos que estar sempre a pensar no futuro, porque senão não acordamos no dia seguinte. Mas há uma sensação hoje de que cada dia que vem é um dia de sorte. Percebe? Eu nunca fiz planos, deixa-me dizer isso, eu nunca fiz planos na vida. As coisas tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. Eu conto uma história, respondo com uma história que é... Eu conto muitas vezes essa história, eu contei no outro dia numa entrevista, perguntaram-me como é que foi, e eu disse, não fiz planos. Então é um navio que houve um naufrágio, um navio encalhado, o mar muito mau, parece que ninguém se salvou, está a comunicação, a televisão ali em cima da rocha, finalmente uns pontinhos lá, começam a ver-se uns pontinhos no meio daquelas ondas muito, muito grandes, e depois percebe-se que são duas pessoas, e depois mais que estão a nadar, e vêm assim, e chegam perto e lançam-los a boia, puxam. Era um barco italiano e eram 2 náufragos italianos. E perguntaram-nos, como é que vocês com esse mar assim, com isto tudo, com essa tempestade, como é que conseguiram chegar aqui? E eles disseram assim, parlando. Quer dizer, foram conversando, e chegaram ali. Portanto, eu também costumo dizer isso porque eu não planeei nada. O que eu tenho que fazer tenho que despachar mais um artigo, mais um livro que tenho que entregar daqui a um mês, tenho que fazer uma conferência ali e tal. O falando, o fazendo e as coisas vão acontecendo e eu esqueci-me naquela parte a nível comunitário também de referir, e o Onésimo também aqui fez parte e faz parte desta casa do Portuguese Channel durante já desde 40 anos, já fez parte de vários programas televisivos em Portugal. Muito nós teríamos que dizer. Agora, que fica aqui, só mais uma pergunta. Vai-se reformar? Eu não faço perguntas das idades, eu aprendi a fazer isso nem com mulheres, nem com homens, portanto, reforma. Eu não tenho nenhuma vontade porque eu vou continuar, eu gosto muito de dar aulas. Eu costumo dizer que as aulas não exigem muito. Se eu for falar daquilo que eu ensino nas aulas e que eu converso nas aulas com os alunos, se eu for falar daquilo num Dunkin' Donuts, ao fim de 5 minutos está tudo a dormir. E então eu estou ali e os alunos estão interessadíssimos e estão a tomar notas e portanto, aquilo dar aulas para mim é uma fonte de energia muito grande, com alunos brilhantes, com alunos que estão interessados e inteligentes, é uma pena deixar aquilo. E portanto, eu vou continuar a fazer as mesmas coisas, vão continuar a pedir-me as mesmas coisas. E, portanto, eu não me posso aposentar, porque eu tenho que dizer que não, e, portanto, eu não vou poder continuar a estar a dizer que não às coisas que me pedem. Vou fazer... Não, continua a dizer que sim. Quer dizer, portanto, eu vou ter que me aposentar, mas isso... E terminamos com estas 2 notas. De estarmos na presença de um ser humano extraordinário, que não gosta de qualquer tipo de reconhecimento. Deixa-me dizer, quando eu era miúdo, é muito português, não se elogia os filhos. Porquê? Para eles não ficarem vaidosos e acharem que já fazem bastante. Então, é verdade. E o meu pai dizia, toma juízo. Alguém fazia um elogio, o seu filho assim, toma juízo. E mais ainda, a minha mãe, isto eu gostava de deixar bem claro, os meus irmãos todos, acontecia, nunca a minha mãe fazia um elogio a eles. A gente pensava que a minha mãe gostava era sempre dos outros. Porque os outros, ela estava em casa de um, disse, fomos comer a casa de fulano e tal, que também, assim, olha as notas do aluno, fulano.
E a gente ficava sempre com a impressão de que os outros é que eram bons. Só depois da minha mãe morrer é que um dia que começamos a conversar sobre isso e percebemos que ela nunca elogiava ninguém. De modo que eu fui habituado a não receber, e não me sinto bem com os elogios, porque desde sempre, e muito forte que o meu pai era sobre isso. Não se faz isso. Não, mas isso é uma coisa muito da nossa cultura. Nós terminamos com esse elogio. Terminamos com este tesouro. Terminamos com este homem que eu chamo o homem do mundo. Porque o Onésimo e provavelmente como o Onésimo a nível pessoal e de qualidades humanas, nós temos muitos Onésimos na nossa comunidade, muitos Onésimos que nos rodeiam. Mas não temos este Onésimo a nível intelectual, a nível académico e com o percurso e com essa imagem que eleva os Açores e Portugal por este mundo fora. Por isso, acabamos com esse elogio e de lhe agradecer tudo o que tem feito. Vai anunciar a minha canonização, é? Não, ainda não. Eu vou deixar isto para o Papa. Obrigada, Onésimo, pela participação. É um prazer, é um prazer. Muito obrigado pelo convite e continuo a fazer esse programa. Eu digo que é verdade, agora está a meter-se com homens, mas há muita gente aí com histórias muito, muito interessantes e a Márcia tem jeito, põe-me a falar de coisas sobre que eu nunca falei, porque eu não gosto de... Mas a ideia é esta, e fica também aqui o rapto, que é, eu vou usar este exemplo do professor Onésimo, que é, nós não queremos falar, nunca queremos ser nós a falar da nossa vida, das nossas coisas, por isso fica o rapto também para quem está a ouvir-nos, de nos mandarem um e-mail, já temos um e-mail do Kuntam Portuguese Channel, de sermos nós a tomar a iniciativa e de dar-nos nomes e histórias, pessoas da nossa comunidade. Façam isso aos vossos amigos, à vossa família, porque não vão ser eles a mandar um e-mail, olha, vou conversar com a Márcia. Façam isso por alguém que diga, olha, vale a pena ouvir a sua história. Por isso, fica aqui essa deixa do professor Onésimo. Por isso é que ele é professor. Muito obrigado.